Vamos falar agora de um conceito de verdade, né? Toda a filosofia, de alguma maneira, você nunca é demais lembrar, vai todos os grandes autores, todas as grandes correntes filosóficas, em algum momento sua trajetória vão ter que lidar necessariamente com o conceito de verdade, até porque precisam dar sustentáculo racional às suas teses, às teses que defendem, aos teoremas e axiomas que expõem, né? Senão, ou seja, todos os grandes pensadores, sem exceção, me refiro aos grandes, trataram do tema da verdade de alguma maneira, né? Seja os pré-socráticos, seja Heidegger, seja filósofos da Idade Média, de alguma maneira tiveram que lidar com este problema do que seja verdade. Alguns deram a solução mais ou menos satisfatória, outros deram uma solução totalmente insatisfatória, e entre as satisfatórias que eu conheço, a melhor é essa que Santo Tomás de Aquino pega de empréstimo de um filósofo judeu chamado Isaac Israeli. Não é nem um filósofo judeu dos mais importantes, ele ficou mais conhecido porque na Idade Média houve outros pensadores judeus de muito maior estatura, como Moisés Maimônides. O Isaac Israeli ficou mais conhecido por esse empréstimo que Santo Tomás de Aquino fez do seu conceito de verdade, que é muito realista, que é o seguinte: a verdade é uma certa adequação entre a inteligência e a coisa. Adequatio intellectus et re. A verdade é uma certa adequação entre a inteligência e a coisa como ela é. O que Santo Tomás está querendo nos dizer com isso? Primeiramente, uma coisa que salta aos olhos nesse conceito de verdade é o seguinte: pressupõe uma relação. É a primeira coisa, a verdade é uma relação. Ela não é algo isolado nesta ordem de coisas que são. Ela é uma relação. Agora, esta relação, e aí é que está o grande barato, ela tem vários modos, e ela tem várias características e vários fins intermediários, que nós podemos elencar. Quando é muito diferente de uma filosofia, isso que a gente está postulando aqui como conceito de verdade, que é o conceito segundo Tomás de Aquino. E por que ele é realista? Porque ele pressupõe um ente real, extra-mente, além da minha mente, que não depende da minha mente para ser. Ou seja, algo está posto ali e não é uma mera projeção do meu ego cogitante. As coisas não são porque eu penso porque elas são. A relação é exatamente essa. A raiz do pensar é o ser. Se não houvesse o ser, o que nós poderíamos pensar? Se tudo que pensamos, a tudo que pensamos atribuímos um caráter qualquer. Então, esse conceito, primeiramente, ele é realista por isso. Ele pressupõe a realidade dos entes. Então, a verdade, neste sentido, ela está primeiramente nas coisas como fonte. Daí você não poder dizer que há falsidade nas coisas. Esta mesa é o que é. Nela não há falsidade. A falsidade está no intelecto que pode julgar que essa mesa é uma jararaca ou uma sucuri. Ou seja, a verdade tem como fonte as coisas reais, e se dá formalmente na inteligência. Essas são os dois pilares desse conceito de verdade. Algo real que está posto diante de mim, cuja essência eu intencionalmente apreendo. Conhecer algo tem um caráter sempre de intencionalidade. Ninguém chega à descoberta do teorema de Pitágoras ou à descoberta do teorema da anterioridade do ato em relação à potência ou a descoberta de um fato histórico sem querer. O caráter de intencionalidade no inteligir, ele é patente. E, no entanto, como dizia Nelson Rodrigues, às vezes não chegamos ao óbvio ululante, a filosofia durante, diria no mínimo 500 anos, parece ter esquecido esse caráter de intencionalidade que era tão enfatizado durante a Idade Média e por alguns filósofos gregos, e que só vai ser recuperado assim com grande ênfase com um filósofo alemão, Edmund Husserl. Porque o Husserl, uma das características que ele imprime ao ato do conhecimento é ser intencional.
né? Mas é algo patente, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas que me vieram à mente antes de vir para cá, né? Que são características da verdade. Uma delas, a verdade vai, justamente porque ela é a apreensão imaterial da minha potência intelectiva, da essência de algo, ela vai além das exterioridades, né? Ou seja, a verdade, ela é como que o desvelamento. Nesse sentido, Parmênides tinha toda a razão. É como o desvelamento da essência de algo pela inteligência. Ou seja, um gato, um rato, um animal sem potências intelectivas, é óbvio que ele vai ter um contato sensorial com a realidade, ele vai operar sempre da mesma forma, justamente porque a sua relação com os entes está no plano sensitivo, né? Por isso que o animal não tem história, né? O homem tem história justamente por isso, que ele é capaz de construir valores nesta sua relação da inteligência com as coisas. Por isso ele constrói a história da filosofia também. Só há filosofia porque há algo captável nos entes e que historicamente se manifesta desta ou daquela maneira pelos homens, que tentam chegar à verdade, que é como que um pórtico final da inteligência em seu movimento. Porque uma coisa muito interessante que Santo Tomás diz é que nenhum ente esgota a verdade, né? Por isso que ela também tem esse caráter histórico. Que haja um determinado neurônio na cabeça de todos nós, ou seja, o arquétipo, neurônio arquetípico, isso sempre houve. Agora, historicamente, o homem vai caminhar na compreensão disto que é esse neurônio. Então, a verdade também tem uma perspectiva histórica, mas está lá no ente real como fonte, né? Que um índio da tribo dos Nimbiquara não conheça o que é um neurônio, que um médico, um neurologista conheça, não abole o fato de o neurônio estar ali, independentemente do conhecimento de cada um deles. Por isso tem uma frase de Santo Agostinho que eu acho extraordinária, gosto de repetir, que é a seguinte: a verdade não é minha nem tua para que seja nossa. Olha que coisa bonita e profunda. A verdade está nas coisas, como fonte, né? O homem é capaz de formalmente apreendê-la, né? Mas para que ela seja comunitária, é preciso ser una e ter a raiz no próprio ser das coisas. Senão, a verdade vira uma opinião, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, né? Uma mera opinião que pode ser mais ou menos discutida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prosaico: que haja calor é uma experiência compartilhada por todos nós, né? O que haja frio, como agora parece, né, que está um pouquinho frio, né, é algo real, ou seja, o frio ele é um ente, né, porque ele não é um nada, está posto na realidade e todos nós o experienciamos aqui e agora, por isso que ele é compartilhado por todos. É óbvio que em maior ou menor grau, depende de um monte de precondições internas, né, hormonais, etc. Eu posso ter internamente está pegando fogo, né, ou já está com um problema qualquer que me faz ter mais frio do que o que aquele ente frio me faria sentir naturalmente. Mas para que esta verdade seja compartilhada, ela precisa que ela esteja nas coisas. Então, assim, outra característica da verdade: primeiro, está além da exterioridade material e ela se funda nas coisas, por isso que ela é compartilhável.